Eu estou aqui com a Chica Portugal, que é diretora e intérprete do filme Fluxo, que está concorrendo ao festival, no festival Filmae, Festival de Cinema Filmae, na categoria de interpretação. Então é um prazer conversar com você. Conversamos muitas vezes, assim, pouco, né? Mas assim, de forma mais menos completa, né? E agora estamos vendo um ao outro assim. É um prazer, então, estar falando com Prazer, você, Fernanda. Chica. Mais uma vez, Eu, parabéns pelo projeto, é incrível e precisamos realmente democratizar o acesso. É muito bacana, ainda mais nesse momento de pandemia, onde a isso. gente agora só tem o celular para poder trabalhar, a maior parte das Tá pessoas. vendo? Já era importante, ficou mais importante ainda. Essa ferramenta que a gente carrega no bolso e às vezes usa e às vezes fala, né? Porque a gente fala, faz tantas coisas com o telefone hoje, né? É, Gente, é, nossa, já é um portal, né? Hoje o celular é um é, portal, o é, computador é um portal para você ir para onde você quiser e transformar, é uma máquina de transformação é, também, né? é, Você pode desenvolver várias atividades a partir dele. é verdade. Pensando até que a gente pode, você pode fazer um roteiro, você pode produzir, filmar, editar e depois distribuir tudo com o mesmo equipamento, né? Como é que você vai Desse fazer? tamanho. E é assim, desse Desse tamanho. tamanho. Chica, então eu gostaria que que nós iniciássemos a nossa conversa, você falando um pouco sobre o seu trabalho, né? Sobre você. Então, a Chica Portugal é atriz, é bailarina, é produtora cultural. Fale-me de forma assim sucinta, se for possível, né? E assim um pouco do seu trabalho e no que você está ultimamente dedicada. Tá. Eu sou atriz, bailarina. Eu me formei aqui em São Paulo, né? Sou de São Paulo, me formei na Escola do Teatro Everton de Castro. Depois eu fiz uma graduação em dança na faculdade. Depois fiz uma outra faculdade focada em direção, né? Para teatro, na mesma instituição que é a Faculdade Paulista de Artes, aqui em São Paulo. E a partir daí eu comecei a mesclar as linguagens, né, de dança, teatro, performance, e foi sempre o meu grande trabalho dentro dessas linguagens. E o audiovisual, obviamente, como atriz, né, meu primeiro trabalho, realmente, meu trabalho de frente hoje é o trabalho da atuação e a produção. E aí, a partir daí, obviamente, você começa a produzir seus próprios trabalhos quando você vê que você está fazendo bem aquilo e está produzindo para os outros. Então, nisso, eu produzi em grandes instituições aqui, no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, Teatro São Pedro. Acabei fazendo programação também dentro de um espaço aqui que chamava MUB Nova Cultural, pela Uhum. Inovax. Então, eu também fazia produção nesse espaço. E aí, enfim, aí você acaba ampliando cada vez mais o seu circuito e, enfim, aí nisso, fazendo programação, eu trabalhei muito com música, em outras linguagens da dança, porque nós tínhamos algumas atividades além do teatro nesse espaço, então você acaba conhecendo pessoas de vários setores, né? Uhum. Da música, do teatro, da dança, performance, eventos, enfim. Então, eu acabei como bailarina, trabalhando como coreógrafa e como atriz também, como no teatro, no cinema, na TV, publicidade. E hoje eu tenho alguns projetos, né? A gente estava conversando um pouco antes, falando sobre isso, e que deu uma pausa por causa da É. pandemia. E, na medida do possível, ainda trabalhando na questão de pesquisa, deixando tudo pronto para quando a gente puder sair desse distanciamento, a gente voltar às atividades. Entre eles, o Visceral, que foi a obra que o Fluxo foi inspirado, né, Uhum. livremente inspirado. Eu tenho outro projeto que chama Meia Luz, que é um projeto sobre relacionamento abusivo sofrido por mulheres, onde eu desenvolvi uma pesquisa com mulheres do Brasil inteiro, colhendo depoimentos de mulheres que passaram por estado de violência. Isso vai virar um documentário, tanto na questão do audiovisual, quanto também para o teatro, a partir da dramaturgia com esses depoimentos. Então, eu vou usar uma técnica que chama teatro verbatim, onde todo o depoimento dessa mulher é falado sem pôr e sem tirar. Exatamente o que ela falou vai ser o que a plateia vai ter como comunicado.
E tem um outro projeto que também agora, que chama O Homem Mais Inteligente da História, que eu estou como atriz, e que a gente estreia assim que tudo retomar. Pois, Então, são os de frente nesse momento que eu tenho trabalhado junto com os meus parceiros, né, de profissionais, e na medida do possível fazendo a manutenção dessas pesquisas, né, porque tem, por exemplo, com a Meia Luz, que é esse de relacionamento abusivo, eu ainda tenho colhido, na medida das mulheres que não estão com os seus abusadores, tenho conseguido colher depoimentos delas, porque muitas ainda estão. Isso é uma coisa muito complicada, porque aumentou mais de 40%, né, a violência contra a mulher nesse momento de isolamento. exatamente. Há essa questão também, né? Que é preciso ver. Exato. Chica, vamos falar um pouco sobre o filme Fluxo, né? É uma temática de dependência química, né? Sim. Qual foi a sua intenção ao realizá-lo? A minha intenção foi exatamente trazer à luz essa questão, né? O Fluxo, ele é inspirado no Visceral, que é uma obra teatral, o qual é da Nana de Castro, e que a gente tem essa pesquisa desde 2012, que foi quando o texto foi escrito. E desde então eu tive uma pesquisa sobre as temáticas envolvidas, que não é somente, no caso da peça, não é somente sobre questão de uso abusivo de drogas, mas também sobre esquizofrenia, inspirado em fatos reais. E aí, a minha personagem nessa peça, eu sou produtora nessa peça, e a minha personagem é uma usuária de drogas, e para isso eu acabei indo fazer realmente pesquisa de campo durante o processo. Então, eu fui para Cracolândia, aqui em São Paulo, acabei me vinculando aos coletivos e ativistas, né, que auxiliam o pessoal do Fluxo, e que hoje, inclusive, também nessa pandemia está sofrendo muito aqui em São Paulo. Eu acredito que em outros polos também no Brasil, mas em São Paulo eu sei, por causa dos conhecidos que eu tenho lá, enfim. E é trazer à luz essa temática da vulnerabilidade, né? Então, quando eu acabei usando dessa temática já com conhecimento que eu tinha da pesquisa, né? Então eu trouxe realmente para a gente poder levar a discussão muito além, né, do que leva, porque a gente tem muitas vezes a questão de simplesmente dizer assim, é usuário, a gente escuta coisas horrorosas, né? Para quê? Para que vai cuidar? Para que vai olhar? Eles que querem, eles que se envolveram com isso, mas existe uma questão do humano, principalmente no que eu vivenciei dentro da Cracolândia, que foi as pessoas, muitos ali não são usuários de drogas, né? A Cracolândia, ela virou um lugar onde são os excluídos. A gente está falando sobre os excluídos da sociedade. Então, é o preso que não conseguiu, que saiu, tem a sua liberdade, mas não consegue se inserir no mercado de trabalho. O soro positivo, que não consegue também, enfim, tem muitos esquizofrênicos lá que não tem mais medicamento, a família também não quer cuidar, e os usuários, enfim, então assim, é muito mais complexo. Então assim, a vulnerabilidade da vulnerabilidade. Então, quando a gente olha para esse lugar e você começa a sair daquela questão do medo, né? Porque a gente tem, as pessoas não querem olhar para isso, não querem porque não sabem o que fazer, não querem porque às vezes você vai se espelhar diante de uma situação que você vai se deparar com a tua própria sombra, seja ela qual for. Então, nesse movimento, para mim, eu estava muito latente quando veio o Fluxo, né? Assim, e eu estava caracterizada, né? Já com uma caracterização da personagem desse espetáculo. Então, eu usei, por isso que eu acredito, a Emília, que é a figurinista, e o Beto França, que é o caracterizador, que são pessoas que assinaram a criação desse trabalho na peça. Então, o mais incrível desse processo, assim, eu acho que foi no momento que eu estava no teatro nesse dia, né? E eu peguei e gravei. E eu peguei e falei, quero gravar esse texto. Esse texto não era necessariamente
personagem, mas é um depoimento real, na verdade, isso é um depoimento real de um ex-usuário anônimo, que a gente se inspirou também numa fala. Então eu peguei essa fala, trabalhei um pouco nela e usei daquele cenário ali com uma iluminação muito de pimbim mesmo, era uma iluminação com isqueiro, né, que você lembra. Isqueiro, tinha uma iluminação, e eu falei, ok, eu vou fazer. E eu fiz um primeiro momento como um registro. Falei, aqui tá bom, e guardei esse material. Guardei por, sei lá, uns 15, 20 dias, quando eu vi que abriram as inscrições para o Filmae. E eu falei, olha, eu acho que eu posso colocar aquela cena, porque ela está interessante, e eu me dava, ainda estou muito imbuída, né, junto com essa temática. Falei, deixa eu ver o que mais que eu posso fazer. E aí eu fui coletando mais imagens, né, a imagem do chuveiro, vi que eu tinha no celular imagens realmente do território da Cracolândia, quando eu, né, visitei, fui lá, enfim, fazer um trabalho com eles. Fez um trabalho artístico lá na Cracolândia, levando uma oficina de arte. Então foi a possibilidade que eu estava muito próximo. E aí, enfim, eu tive cuidado para também não expor, né, o rosto dos usuários, enfim, tive um cuidado com isso. E aí eu fui mesclando. Então eu mesma fiz a edição desse material, utilizando as cenas, colocando outras, e falei, tá faltando um pouco disso, vou botar aqui. E quando eu vi, tinha uma narrativa ali daquela personagem, né, que ao mesmo tempo é poético, fica em aberto no final do que aconteceu com ela, né, a gente não sabe. E então foi isso que me trouxe, né, essa questão da humanização mesmo do pessoal, que eu tive muito próximo a eles. Tá, muito bem. Chica, para encerrarmos, eu vou pedir que você faça uma chamada, diga o seu nome, o nome do seu filme, faça uma chamada para que as pessoas votem de forma consciente. E aqui eu faço um registro de que quem nos chamou a atenção para que as pessoas votassem de maneira mais consciente, quer dizer, assistam realmente de fato os filmes e votem, foi você, né? Através das redes sociais, isso nos acendeu um alerta, falando, não, de fato, porque nós temos orgulho de organizar um festival onde as categorias técnicas, quem escolhe é o público, e não apenas o júri oficial. O júri oficial escolhe os melhores em cada gênero. Então, assim, é o melhor documentário, o melhor experimental. Mas quem escolhe a melhor interpretação, quem escolhe o melhor roteiro é o público, porque a gente acha que as pessoas têm assim, escola visual, né? Nós nascemos já num período onde, bem ou mal, vimos muitos filmes, vimos TV, vimos boas coisas e coisas menos boas, mas temos uma educação visual, a gente tem esse ensinamento, mesmo que de forma não conceitual, assim, clara, mas sabemos muito bem o que é bom e o que não é. E por isso, então, a gente resolveu colocar para o voto popular essas categorias técnicas. E agora, a pessoa quando vota tem que colocar lá o CPF e tudo mais, mas só isso não é suficiente. Às vezes a pessoa vai votar porque é o amigo, porque o amigo pediu, mas a gente quer mais. E quem nos chamou a atenção sobre isso, e a partir daí começamos a fazer campanha mesmo. Eu falei, gente, voto consciente. Vocês têm que assistir os filmes. Os filmes são ótimos, olha, não é perda de tempo. Vocês vão ver que é muito interessante. E o mais incrível, tudo foi feito com celular. Ou com câmera de ação, sabe? Quer dizer, com esta maquininha e tal. Então, pronto, faço aqui o registro, né? E então peço que você faça uma chamada para que as pessoas votem de forma consciente, por favor. Ótimo. Bom, vamos aproveitar esse momento do nosso distanciamento, isolamento social e se aproximar do cinema, se aproximar dos profissionais que já galgaram e que estão também em busca do seu espaço no cinema nacional, ainda mais nesse momento onde a gente tem sofrido tantas questões aí na cultura. Então, vote consciente mesmo, porque tem filmes incríveis em todas as categorias. Eu estou impressionada, é lindo de ver.
é possível de criatividade. O filme que eu estou participando e que sou diretora e como interpretação é o Fluxo, e a gente espera você lá. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Chica Portugal, pela nossa conversa, por esse bocadinho, como se diz em Portugal, né? Obrigado por esse bocadinho. E pronto, sucesso em tudo que você vier a fazer ou esteja fazendo, viu? E conte com a gente aqui no Festival Filmaê e aqui em Brasília também. Vocês também, Fernando. Eu espero que quando tudo isso apaziguar, a gente possa se ver pessoalmente, que eu já estava com passagem comprada para ir para aí. Ai, puxa. Então, olha, oportunamente, quando conseguimos marcar, espero que você, dentro da sua agenda, tenha tempo para poder vir aqui e nos prestigiar. Vai ser um prazer conhecê-la pessoalmente. Eu também. Axé para nós. Tá Axé. bom? Obrigadíssimo. Obrigado. Beijo. Beijos também. Obrigado.